Bem, se você quer trabalhar com segurança da informação, os conhecimentos de redes de computadores são essenciais para você. Na realidade, eu gosto de dizer que a segurança da informação ela é a mistura entre redes e programação. É a união dessas duas coisas somado aos conhecimentos da segurança em si. Então, nessa aula a gente vai dar uma olhadinha em alguns conceitos extremamente importantes na área de redes de computadores para a segurança da informação, porque você tem que entender pelo menos o básico para conseguir compreender os termos de segurança futuramente. Então vamos lá, a primeira coisa e a coisa mais básica que a gente tem que saber na área de redes é o que é um IP e o que é um MAC. Muitas vezes a gente escuta, o meu IP vazou, alguém pegou o meu IP, alguém sabe o meu IP, ele descobriu o meu IP. Só que muita gente não sabe o que é o IP. O IP é basicamente o Internet Protocol, ou protocolo de internet na tradução direta. E ele é basicamente o número identificador dado para um computador, ou para um roteador, ou para algum equipamento de rede, para identificar ele na rede, para você saber qual equipamento é esse. E aqui a gente tem uma simbologia bem interessante. O IP é como se fosse o endereço da sua casa. Você tem o endereço da sua casa, você mora ali, então eu sei que você mora ali. Mas você pode se mudar. Se você se mudar de uma rua para outra, você vai estar alterando o seu endereço. E o IP é basicamente isso. O IP ele pode ser alterado, assim como você pode se mudar de casa. Então a gente diz que o IP é como se fosse o endereço da sua casa. Se eu quero te encontrar, se eu quero enviar uma mensagem para você, se eu quero enviar uma correspondência, uma conta, alguma coisa assim, eu envio para o endereço da sua casa. Se você se mudar, eu vou enviar para o seu novo endereço. E também existe o MAC. O MAC ele é o endereço físico de cada equipamento eletrônico que se conecta na internet. E eu gosto de dizer que ele é como se fosse o seu CPF. Você tem um CPF que nunca muda. É o mesmo CPF do dia que você se registra até o dia que você morre. Esse CPF ele não é alterado. Ele é único e só seu. Mas ninguém no mundo tem o mesmo CPF do que você. Ele é exclusivamente seu. A gente poderia dizer que o MAC é como se fosse a sua digital, a digital que você tem em todos os seus dedos, porque ela é única também. Ninguém mais vai ter uma digital igual à sua. O MAC ele é um endereço que vem em todos os dispositivos que se conectam à internet. Então o seu celular ele tem um MAC, o seu relógio, se você tiver relógio que se conecta à internet, ele tem um MAC, o seu computador tem um MAC, o notebook tem um MAC. Então tudo tem MAC e tudo tem IP. Se é conectado na internet, tem IP também. A diferença é que o IP pode mudar e o MAC nunca muda. O MAC é sempre o mesmo. Então aqui eu dei um exemplo do meu computador e da minha rede. E a gente já vai entender isso. Eu disse aqui que o meu computador está com o IP 192.168.0.1.1 e a minha rede está com o IP 132.202.44.123. E não se assusta, é número pra caramba, eu sei, mas a gente já vai entender a diferença disso. E você pode ver que o MAC ele tem números e letras misturados. Porque o MAC ele é composto de hexadecimais. Hexadecimal é uma numeração que contém letras. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Esse é o hexadecimal, tá? Então ele tem algumas letras. E o MAC é composto por letras e números do hexadecimal. Já o IP ele é composto por números e ponto. O MAC ele pode ser dividido pelo tracinho ou pelos dois pontos, pelo símbolo de dois pontos. E agora, para a gente entender um pouco melhor a parte de MAC, de endereço de IP, a gente tem que entender o que é uma rede interna e o que é uma rede externa. E aqui eu trouxe um exemplo que é bem tranquilo de entender. Parece ter muita informação na tela, mas a gente vai de passo a passo para você compreender isso. Olha aqui na minha esquerda da tela, eu tenho dois celulares e um computador. Esses celulares e esse computador, eles estão conectados no meu roteador. Você pode ver que os celulares eles estão conectados com pontinhos, ou seja, eles estão conectados via Wi-Fi. E o meu computador ele está com uma linha direta, ele está conectado via cabo. Então, cada dispositivo da minha rede tem um IP. Você pode ver que o celular número 1 ele está com o IP 192.168.0.10. O meu segundo celular, o final dele muda, ele está com ponto 11 e o meu computador
ele está com ponto 12. Então o meu roteador, ele sabe que eu tenho 3 dispositivos na minha rede, 2 são celulares, 1 é computador, e ele sabe exatamente quais são esses dispositivos e qual é a diferença entre eles. Então, se você recebe um WhatsApp, por exemplo, o roteador vai enviar essa mensagem para o seu celular e não para o seu computador. Ele vai saber para onde que ele tem que enviar. Sabe por quê? Porque cada dispositivo tem um MAC diferente. Como eu já disse antes, não tem como ter um MAC idêntico. Então, basicamente, o roteador ele sabe para qual dispositivo que ele tem que enviar a mensagem. Olha só, vamos supor que esse primeiro celular e esse segundo celular eles estão prestes a receberem um WhatsApp. Só que esse WhatsApp são mensagens diferentes. Um vai receber uma mensagem de bom dia e o outro vai receber um oi. Essa mensagem de bom dia ela tem que chegar no celular com ponto 10 e o oi tem que chegar no celular com ponto 11. O roteador ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer, porque ele sabe que a mensagem de bom dia tem que vir para o MAC tal e a mensagem de oi tem que vir para outro MAC, porque o MAC não muda, certo? Então essa é a diferença entre o IP e o MAC. Quando o roteador for reiniciado, esses IPs eles podem ser alterados. Eu posso ter um IP totalmente diferente, mas o MAC continua o mesmo. Agora vamos focar no roteador. O roteador é um dos equipamentos mais importantes que a gente tem no mundo na área de redes de computadores. E sem esses roteadores a gente não teria basicamente uma comunicação. Por quê? Tá no nome, roteador. Ele é um cara que faz rotas. O que é rota? É ir do ponto A até o ponto B. Então o roteador ele pega a sua mensagem e envia do seu celular para outro celular, por exemplo. E vamos entender aqui, olha só. Vamos compreender aqui que esse é o nosso roteador. Ele também tem um MAC. Tá vendo aqui que ele também tem um MAC? Então o roteador ele tem um MAC. E o roteador ele tem 2 tipos de IP. Ele tem o IP de rede interna e tem o IP de rede externa. Vamos entender primeiro o de rede interna. Esse IP de rede interna ele existe para se comunicar com todos os dispositivos que se conectam nesse roteador. Então na sua casa provavelmente tem um roteador, ou na sua sala de aula provavelmente tem um roteador para você estar assistindo essa aula. Então o roteador ele sabe tudo que conecta nele, e todos os dispositivos têm que se conectar no roteador para conseguir ter acesso à internet. Esse IP de rede interna é a comunicação do roteador com todos os celulares e computadores conectados nele. E o IP de rede externa, ele se comunica com a internet. Então é esse IP aqui que ele vai se comunicar com a internet, beleza? Agora vamos entender o lado direito da figura, depois a gente parte para as outras informações que tem na tela. Esse roteador da sua casa, ou da sua sala de aula, ele se conecta com outros milhares de roteadores que existem no mundo. Tá? Então ele se conecta com muitos roteadores, certo? E esses muitos roteadores se conectam com outros muitos roteadores. E aí cria-se uma rede gigantesca de roteadores se conversando. Olha só, tá vendo esse primeiro roteador aqui? A gente pode supor que dentro desse roteador tem um outro celular. E se esse celular que está dentro desse outro roteador enviar uma mensagem para você, a sua mensagem vai passar por esse roteador, pelo seu roteador e vai chegar no seu celular, ok? Agora, vamos supor que você quer acessar o google.com. Você vai pegar o seu celular e vai pedir para acessar o google.com no seu Google Chrome, no seu Mozilla Firefox, no seu navegador. Essa mensagem vai para o seu roteador. O seu roteador vai mandar essa mensagem para outro roteador. Esse outro roteador, ele vai ter o google.com na sua memória. E aí ele vai te dar acesso ao google.com. Então a sua mensagem, ela passa por diversos roteadores até chegar. E o que acontece, Afonso? Eu peço para acessar o Google e o que acontece? O google.com recebe a sua requisição e carrega a página para você. Ele envia a página para você por meio dessa mesma comunicação. Agora a gente tem que entender nessa rede o DNS e o DHCP, que eu ainda não expliquei. Vamos explicar o DNS primeiro? O DNS, ele traduz o nome do site para IP. Ah, o que é isso? Quando você digita google.com, ele traduz, porque não existe um IP google.com.
Então ele faz a tradução para o IP do Google, que aqui eu coloquei como 100.200.108. Então ele simplesmente faz a tradução, tá? Quando você digita facebook.com, ele faz a mesma coisa. Ele traduz o que você digitou para um IP, porque a comunicação é feita por IPs. E essa é a responsabilidade do DNS. O DNS é um protocolo muito importante, responsável por fazer essa tradução do nome do site que você digitou para o IP desse site. Imagina o quão ruim seria você ter que decorar todos os IPs dos sites principais. Você não conseguiria. É muito mais fácil decorar instagram.com, facebook.com, google.com do que ter que decorar o IP de cada um deles. A gente não conseguiria realmente, ok? Então essa é a função do DNS que está aqui em cima. Agora vamos para a função do DHCP. O DNS ele funciona na rede externa, tá? Então ele se comunica com o nosso roteador com esse IP aqui. Esse IP externo do nosso roteador ele é visível para toda a internet. A internet inteira consegue ver esse IP, porque caso alguém na internet queira se comunicar com o nosso celular ou com o nosso computador, ela tem que saber esse IP aqui para fazer o envio dessa mensagem, certo? Então, essa é a parte da rede externa. Agora, na parte de rede interna, a gente tem o DHCP, um outro protocolo muito importante, porque você pode ter até se perguntado, beleza, Afonso, eu conecto o meu celular no Wi-Fi, como que ele recebe um IP? Como que o Wi-Fi dá um IP para o meu celular se comunicar com a internet? Pelo DHCP. O DHCP é um outro protocolo muito importante que fica dentro do roteador e funciona da seguinte forma. Quando você liga o Wi-Fi no seu celular e coloca para se conectar no seu roteador, o celular ele manda uma pergunta para o roteador. Roteador, qual que é o meu IP? O roteador vai lá e distribui o IP para o seu celular. Então o roteador vai ver assim, beleza. Para esse celular aqui, o IP 192.168.0.10 está disponível, então pode ficar com ele. E aí o roteador dá um IP para o seu celular e o seu celular agora tem acesso à internet. E o que significa esse tracinho que eu coloquei aqui? 192.168.0.10 tracinho 192.168.0.30. Isso significa que o meu roteador ele vai distribuir 20 números de IP. Ele vai distribuir do 10 ao 30. Então 20 dispositivos podem se comunicar com o meu roteador. Se eu tiver 21 conectados ao roteador, um deles não vai funcionar, porque eu vou ter do 10 ao 30 disponível. Então essa configuração é feita dentro do roteador e geralmente os roteadores vêm com 200 e poucos IPs disponíveis para comunicação. Beleza? E essa distribuição ela não funciona só via Wi-Fi. Quando você liga o seu computador via cabo também, ele faz a mesma pergunta. Roteador, qual que é o meu IP? E o IP distribui um roteador, um IP para esse computador a cabo. Beleza? Então é basicamente isso. Todo dispositivo dentro de uma rede recebe um IP interno. Esse IP interno se comunica com o roteador, que também tem um IP interno. O roteador é responsável por se comunicar com a internet e criar rotas entre o seu celular e a internet, e entre a internet e o seu celular por meio do IP externo dele. Então o roteador ele é um divisor de águas. Ele comunica todos os dispositivos da sua rede interna com toda a internet da rede externa. Beleza? Então ele é como se fosse uma porta da sua casa. Quando você está dentro da sua casa, significa que você já está em casa. Quando você abre a porta da sua casa e vai para a rua, você está na internet, tá? Então você está no mundo, você está fora da sua casa, fora da sua zona de conforto, certo? Então é basicamente como se o roteador fosse a divisão entre a sua casa e o mundo exterior, beleza? Então vamos tocar ficha para os principais equipamentos de rede. E aqui vai uma curiosidade. Tá vendo aqui? Esse aqui é um roteador Wi-Fi. Se vocês perceberem, normalmente os roteadores eles têm as portas coloridas e uma dessas portinhas ela é de uma cor diferente. O que significa isso? Essa portinha de cor diferente ela se comunica com a internet e essas outras portinhas com a rede interna. Sacou essa agora? Você pegou essa? Pegou que aqui é a divisão de águas? Daqui para a direita são seus dispositivos
e as anteninhas também, o seu celular, o seu notebook, o seu computador. E a portinha azul comunica-se com a internet. Então, normalmente é assim, beleza? Isso daqui é um roteador, existem vários tipos de roteadores. Existem roteadores que não tem nem antena, porque eles não têm Wi-Fi, eles só são conexões a cabo. Aqui em cima eu tenho um switch. Um switch é basicamente o seguinte: entra um cabo no switch para distribuir internet e todas as portas são alimentadas com internet. Então ele é basicamente um distribuidor. Por exemplo, eu tenho 10 dispositivos a cabo para conectar, só que eu não consigo conectar no meu roteador, porque o meu roteador só tem 4 portas. 6 dispositivos a cabo vão ficar sem internet. Como que você pode resolver isso? Você pega um cabo, conecta na portinha do seu roteador e conecta no switch. No momento que você conecta no switch, olha só o tanto de porta que você ganha. Então você pode conectar todos os seus 10 dispositivos no switch, certo? Então ele é basicamente um distribuidor de internet. E aqui embaixo a gente tem um servidor, um modelo de servidor. Afonso, o que é servidor? Servidor é onde ficam armazenadas as coisas. Você está assistindo o meu vídeo aqui porque esse meu vídeo está armazenado em um servidor por aí no mundo. E você está acessando esse site agora porque esse site está armazenado em algum servidor no mundo. Se você acessa o facebook.com ou o Instagram ou o TikTok, esses aplicativos eles também estão alocados dentro do servidor. Você baixa eles no seu celular, mas é só a parte do cliente, porque todas aquelas informações estão dentro de um servidor, beleza? Agora a gente vai para protocolos e portas de serviço. O que é protocolo, Afonso? Protocolo é basicamente algo que tem um passo a passo. Qual que é um protocolo de abrir uma lata de refrigerante? Você pega a lata, primeiro passo, você pega a lata. Segundo passo, você coloca a sua mão sobre aquele lacrezinho. Terceiro passo, você aperta aquele lacre e puxa ele para cima. Quarto passo, você bebe o refrigerante. Então esse é o passo a passo de tomar um refrigerante. Agora qual que é o passo a passo de fazer um bolo? Primeiro você pega todos os ingredientes, depois você pega a farinha, depois você pega um ovo. Então isso é um protocolo. Um protocolo nada mais é do que uma receita. E existem vários protocolos na internet que são responsáveis por algumas comunicações. E é isso que a gente vai ver agora. A gente tem o protocolo HTTP e a porta dele é 80. O que é porta, Afonso? Quando você vai fazer uma comunicação na internet, você usa portas. É basicamente assim. Se eu quero acessar um site, eu vou usar a porta 80. Eu vou entrar na porta 80. Se eu quero enviar um e-mail, eu vou entrar na porta 25. Então você faz, para cada determinada ação, a seleção de uma porta. Então aqui, por exemplo, a HTTP é um protocolo de comunicação de rede. O que isso significa? Quando você acessa qualquer site na internet, ou você está acessando a porta HTTP ou HTTPS. A porta HTTP ela é a 80 e ela funciona para sites não criptografados. Provavelmente você já entrou num site que lá na URL está escrito no cantinho assim, não seguro. Isso é porta 80, porque a sua informação ela não está segura. Agora, quando você entra num site e tem aquele cadeadozinho verde no canto, significa que está seguro. Então ele não está usando a porta 80, ele está usando a porta 443, que é a porta para acesso a sites criptografados, sites seguros. A gente também tem a porta 22, que é o SSH, e ele funciona para comunicação em equipamentos, como por exemplo acessar um roteador, acessar um switch. Então você faz isso pela porta 22. É para fazer algum comando, sabe? Alguma configuração, alguma coisa do tipo. A gente também tem a porta 20 e 21 do FTP. O FTP ele é um protocolo para transferência de arquivos. Então, quando eu quero enviar um código ou quando eu quero enviar uma imagem para algum servidor, eu posso utilizar o protocolo FTP para isso. Então, eu conecto no servidor e envio um arquivo via FTP, certo? Isso é muito feito hoje em dia para atualização de servidores, tá? E ele tem duas portas, porque uma dessas portas ele faz a autenticação,
ou seja, ele faz o login no servidor, ele diz qual que é o seu usuário e qual que é a senha, e a outra porta é responsável por enviar os arquivos, enviar foto, enviar texto, enviar código e assim por diante. A gente também tem o protocolo 25, a porta 25, que é o protocolo SMTP para envio de e-mails. Então, toda vez que você recebe um e-mail, toda vez que você envia um e-mail, o SMTP está funcionando, ok? A gente também tem o protocolo DHCP, que a gente já disse o que é basicamente o compartilhamento de IPs dentro de uma rede interna de um roteador. O DNS, que traduz o que a gente digitou para IP, e o protocolo IP, que é o principal protocolo da internet, que funciona para comunicação entre dispositivos. Existem outros diversos protocolos, muito mesmo, e eu aconselho que você dê uma estudadinha sobre esses protocolos, os principais protocolos da internet, porque existem muitos, beleza? Então basicamente é isso, e a mensagem é: não é só na sua casa que existe porta, na internet também. Não deixe ela aberta. Isso é basicamente para, se você for configurar um dia um servidor, se você for configurar um dia um site, não deixe as portas desse site abertas, porque isso é um perigo tremendo para invasões de cybercriminosos, beleza? Então é isso, e eu espero você na próxima aula.